A educação pública em Minas Gerais é gigante. Estamos falando de milhões de estudantes. E aí vem a pergunta: o que é que sustenta toda essa estrutura? Bom, existe um verdadeiro manual de regras, quase um sistema operacional que dita tudo, desde como um professor é contratado até a vida dentro da sala de aula. E hoje a gente vai desvendar esse manual. A resposta, na verdade, está numa estrutura de leis bem robusta que foi construída ao longo de décadas. É essa estrutura que define tudo: como alguém vira professor, como a carreira avança, quais são as regras de convivência, é literalmente a espinha dorsal de todo o sistema. Para a gente entender essa espinha dorsal, nosso roteiro de hoje vai seguir uma jornada bem lógica. Vamos começar com as leis que formaram o sistema, depois a gente vê como se entra para o grid na carreira, passamos pelo código de ética e, no final, mergulhamos no dia a dia da escola. Vamos lá. Tudo começa com a lei, não tem jeito. A educação em Minas não surgiu do nada, né? Ela foi moldada por várias e várias décadas de legislação. Para entender como o sistema funciona hoje, a gente precisa dar uma olhadinha no passado e ver como cada lei, cada decreto foi adicionando uma camada nova nessa construção, sempre tentando responder aos desafios da sua época. E essa linha do tempo deixa a evolução bem clara. Tudo começou lá em 1977, com o primeiro estatuto que organizou o magistério. Mas o grande salto mesmo veio em 2004, com uma lei super importante que modernizou as carreiras, e a gente vai explorar ela bastante. Aí, em 2014, o foco mudou para a ética no serviço público. E mais recentemente, agora em 2024, uma resolução atualizou as regras do dia a dia da escola. Isso mostra que a legislação está sempre evoluindo. Cada data dessas é um tijolo fundamental nessa construção. Ok, então como é que se entra nesse sistema imenso? A porta de entrada é baseada num princípio fundamental: o mérito. A ideia toda é garantir que a seleção seja justa e que as pessoas mais qualificadas tenham a chance de moldar o futuro dos nossos alunos. E a Lei 15.293 é bem clara sobre isso. O jeito principal de entrar é por concurso público. Isso é para garantir um processo igual para todo mundo, onde o que conta de verdade é o conhecimento e a experiência de cada candidato. O processo todo segue um roteiro bem definido, sabe? Primeiro, sai o edital, que é basicamente um manual de instruções do concurso. Depois, os candidatos fazem as provas e apresentam seus títulos, como mestrado, por exemplo, que contam pontos. Com base nisso tudo, é criada uma lista de classificação. E aí, no final da jornada, os mais bem colocados são nomeados e chamados para assumir o cargo. Mas entrar no sistema é só o começo, né? A carreira de um educador não foi feita para ser uma coisa parada, estática. Pelo contrário, ela foi pensada como uma escada, projetada para incentivar o crescimento contínuo. Vamos ver direitinho como essa progressão funciona. A Lei 15.293 organiza o sistema em várias carreiras. Além do mais conhecido, o professor de educação básica, o PEB, tem também especialistas, analistas, assistentes e auxiliares. É um ecossistema completo, onde cada função é uma peça essencial para a escola funcionar direitinho. Para avançar na carreira, a lei criou dois caminhos que correm em paralelo: a promoção por nível e a promoção por grau. Pode parecer um detalhe técnico, mas entender essa diferença mostra exatamente como o sistema incentiva os profissionais a continuarem se qualificando ao longo do tempo. O sistema foi desenhado para recompensar duas coisas: estudo e prática. A promoção por nível é o caminho do estudo. É como um salto vertical na carreira que se conquista com uma nova formação, tipo uma pós-graduação ou um mestrado. Já a promoção por grau é o caminho da prática. É um avanço horizontal que vem com o tempo de serviço e, claro, com um bom desempenho. São como se fossem dois motores diferentes para o crescimento profissional. Avançar na carreira é muito importante, claro, mas essa jornada toda se apoia num pilar que é essencial: a ética. Não adianta ser só um bom profissional, é preciso ser um agente público íntegro. E para isso, existe um guia de conduta bem claro. E essa citação do decreto de 2014 resume a ideia perfeitamente. O código não é só uma lista de pode ou não pode. Ele é uma ferramenta para orientar mesmo, para fortalecer a consciência ética no dia a dia, tanto no trato com as pessoas quanto no cuidado com o que é público. Na prática, o código funciona em duas frentes. De um lado estão os deveres, coisas como agir com lealdade, ser honesto, se manter atualizado. Do outro lado estão as proibições, que a lei chama de vedações. É proibido usar o cargo para benefício próprio, constranger colegas ou aceitar presentes que possam gerar algum conflito de interesse. E se essas regras éticas forem quebradas? O código não é só um papel.
As sanções vão desde uma advertência, que é um aviso formal, até uma censura, que é uma repreensão mais séria. O objetivo aqui não é só punir, mas garantir a integridade do serviço, já que essas anotações ficam no histórico e podem impactar a carreira do servidor. Agora, vamos sair um pouco dessa estrutura maior das leis para entrar no que realmente acontece dentro da escola. Como é que todas essas grandes diretrizes viram regras práticas no dia a dia de alunos e professores? A resposta está na resolução mais recente, essa de 2024. Ela funciona como um manual de operações, sabe? Conectando tudo e detalhando como o ensino deve funcionar na prática, desde os critérios de avaliação dos alunos até as regras de convivência. Um exemplo bem prático disso é a tal da progressão parcial. A resolução define esse mecanismo que, basicamente, permite que o aluno passe de ano mesmo sem ter atingido a nota mínima em até 3 matérias. A ideia é não travar a jornada do estudante, dando a ele a chance de recuperar esses conteúdos no ano seguinte, enquanto já cursa a nova série. E essa legislação não está parada no tempo, não. Ela tenta encarar de frente os desafios de hoje. A resolução mais nova, por exemplo, traz mecanismos específicos para combater bullying e cyberbullying, para prevenir a violência e para promover uma cultura de paz. Isso mostra que as regras não são só burocracia, são ferramentas que evoluem para tentar proteger a comunidade escolar. Bom, depois de percorrer essa jornada toda, por leis, carreiras, regras do dia a dia, que quadro geral se forma? Quando a gente junta todas essas peças, o propósito por trás de toda essa estrutura fica bem mais claro. No fim das contas, todo esse conjunto de regras aponta para uma mesma direção: construir um sistema de educação que se baseie em 3 pilares: o mérito para entrar, a ética para atuar e a organização para garantir que o ensino de qualidade chegue a cada estudante. É uma busca constante para transformar esses princípios em realidade nas salas de aula de Minas Gerais. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Com todas essas regras e procedimentos, o grande desafio que fica é sempre o mesmo: como garantir que essa estrutura, tão complexa e bem intencionada no papel, se traduza, de fato, numa experiência de aprendizado melhor e num ambiente mais justo e eficaz para alunos e educadores. Porque é nessa ponte entre a lei e a vida real da sala de aula que tudo realmente acontece.